Pessoal, o único pedido que eu vou fazer a vocês, qualquer dúvida que haja, abre o microfone, fala, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outros colegas. Então, a gente ficar escrevendo no chat é meio ruim, tá? Então, qualquer dúvida que houver, abre o microfone, faz a pergunta, porque às vezes a pergunta de um, a dúvida de um pode ser a dúvida dos demais. Ok? Combinado? Então, vamos começar. Quem chegou, chegou. Quem foi chegando, vai entrando aos poucos. Vamos lá. Essa parte inicial, depois eu vou falar, é só uma parte mais de apresentação da disciplina, tá? Então, o que é ser preventivo e o que é só um instante? Desculpem, mas é impressionante. Nós estamos no inverno, né, entre aspas, e já os cupins já estão começando a entrar em ação. Mas vamos em frente. Então, essa parte inicial aqui, na verdade, eu vou apresentar quais são os itens que nós vamos abordar durante o período, tá? Então, a parte preventiva, nós vamos falar desde a da prevenção primária até a prevenção terciária. Mas prevenção entra na parte primária, ok? Então, dentro da disciplina, hoje nós vamos falar o que é fisioterapia preventiva, o que é fisioterapia preventiva do trabalho. Na verdade, nós vamos falar de ergonomia, nós vamos falar de prevenção e vamos falar de exercícios laborais, que alguns chamam de ginástica laboral, tá? Falaremos das alterações ocupacionais, o que é postura, o que é mau posicionamento durante o dia a dia no trabalho. Falaremos do estresse, que tem um fator importantíssimo e tem relação direta com os problemas relacionados à ergonomia. Deixa eu liberar aqui o pessoal. Pronto. Vamos falar do estresse, que tem uma relação muito próxima à ergonomia, e o estresse compromete a vida do trabalhador. Falaremos da fisiopatologia das lesões por esforço repetitivo, ou, como chamam no Brasil, as doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho. Falaremos de prevenção, porque prevenir é melhor do que tratar, tá? Eu ainda botei essa imagem, prevenir é o melhor remédio. Primeira doença que nós vamos abordar será a fibromialgia. Falaremos, ela tem uma relação com estresse direta. Das epicondilites. Tanto a epicondilite lateral quanto a medial. A tenossinovite de Dequervain. Gente, quem não está, quem quiser fazer pergunta, abre o microfone. Quem não tiver, deixa o microfone fechado, por favor. Falaremos da síndrome do túnel do carpo. A tendinite do supraespinhoso, que também é chamado de ombro doloroso. Tudo isso está relacionado às alterações no trabalho, tá? A bursite de ombro, que tem relação direta com problemas no trabalho. A síndrome do desfiladeiro torácico. A síndrome do Dupuytren, que é uma contratura, alguns chamam de síndrome do Dupuytren ou contraturas do Dupuytren, vocês estão vendo na imagem, como o tendão, né, do flexor, do quarto dedo, está totalmente tensionado. Isso aí é cirúrgico, tá? Não tem jeito. E da ginástica laboral, que é a última parte da nossa disciplina. Então, aqui eu dou uma parada e vamos começar o nosso papo. Repito, tem dúvida? Tem dúvida? Tá? Deixa eu ver onde é que eu abro aqui, meu Deus do céu. Assim.
Professor? Nelson, o senhor mutou aí. E agora, melhorou? Agora tá legal. Ok. Desculpa, deve ter tocado em alguma coisa aqui. Perdoe. Vamos lá, então. Então, aqui será a nossa bibliografia. Aconselho a vocês, quem puder, esse livro aqui é o melhor de todos, tá? Não que os outros demais não sejam bons, mas esse é o melhor livro. O professor Barbosa, ele é colega, fisioterapeuta, inclusive esse livro dele é o trabalho dele do doutorado, vale a pena, não é um livro grosso, é um livro fino, mas quem puder fazer acesso seria interessante, tá? Então, o que é fisioterapia preventiva, tá? É uma área da fisioterapia que visa muito mais do que atender pessoas doentes e promover saúde. É promover saúde e prevenir doenças, levando a melhora geral de qualidade de vida, seria educar para prevenir, tá? As práticas preventivas têm evoluído com o passar do tempo
representando hoje um grande avanço pela eficiência e objetividade crescente. Eu falo para vocês sempre, nós temos que orientar nosso paciente a trabalhar de uma forma preventiva. O paciente tem um hábito errado de ir sempre ao hospital, não pensando em check-up, em prevenção de saúde. Ele vai ao hospital para pegar remédio. Não é isso, a fisioterapia preventiva, a medicina preventiva não é isso. A medicina preventiva é aquela que você orienta a que ele faça os exames antes do problema acontecer. Isso encarece muito a saúde. Tá? Você vê, os países desenvolvidos orientam as pessoas para que eles façam prevenção e não se trate do problema. O tratamento é, lógico, é uma consequência de um problema, mas se ele não está fazendo prevenção, ele vai ter muito mais consequências no futuro. Desculpe. A fisioterapia preventiva reúne uma série de atividades respiratórias que controlam sintomas de insônia, ansiedade, depressão, dores articulares e musculares que podem causar uma simples irritação até piores consequências. A gente sabe que quando a gente está com dor, a gente tenta fazer outros movimentos que não sejam que comprometam a nossa dor, que a gente chama de postura antálgica. A gente começa a nos acomodar de uma forma tentando não gerar dor. Então, às vezes, a dor eu acabo comprometendo outra estrutura. Eu estou com uma lesão no meu ombro. Aí eu começo a usar demais o outro ombro. Aí daqui a pouco esse outro ombro também está comprometido. Então, na verdade, quando você fala em prevenção, também é orientação. A gente tem que orientar os nossos pacientes. A gente tem que dar atenção a eles e o cuidado à saúde. Então, vocês vejam que até a prevenção, nós estamos falando de insônia, nós estamos falando de ansiedade. Pois não? Isabelle, alguma pergunta? Eu vou fechar o microfone. Pronto. Então nós falamos de depressão, de ansiedade, está acontecendo tudo isso hoje em dia, mas não tem nada a ver com o trabalho. Tem sim, pela ausência do trabalho. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem que observar é isso aí, ó. Será que essa posição é uma posição correta para estar sentado à frente do computador, todo largado? A cadeira está toda torta, o cara está apoiado em cima de uma outra cadeira, olhando de lado, quer dizer, fazendo uma torção na coluna. A visão está totalmente lateralizada, certo? Apoiado de qualquer maneira em cima da mesa, o braço dele está apoiado em cima lá da mesinha. Então, é uma série de comprometimentos que a gente tem que estar o tempo todo observando. São essas coisinhas, às vezes, em casa mesmo, que a gente não realiza. Está sentado errado, está todo largado na cadeira, está à frente do computador, está todo curvado, está com o pé todo cruzado embaixo da cadeira, quando está mexendo no computador, está sentado com o celular a noite inteira. A fisioterapia preventiva também promove maior flexibilidade do corpo através da atividade, coordenação, concentração, melhoria de postura, relaxamento muscular, diminuição da tensão, além de trabalhar com a melhoria da autoestima. As grandes e médias empresas hoje no mundo, elas estão aumentando o intervalo. O Brasil está diminuindo. As grandes empresas no mundo estão aumentando. Por exemplo, vou exemplificar aqui. Vou falar uma das maiores empresas que existe no mundo, a Microsoft. A Microsoft, para vocês terem uma ideia, 21% dos trabalhadores na Microsoft são brasileiros, tá? A Microsoft, ela trabalha por metas. E essas metas são diárias. Então, você tem 6 horas para cumprir a meta diária. Só que essas 6 horas pode ser feita da forma que você quiser, no horário que você quiser. Se você quiser acordar meia-noite, está sem sono, quer ir para o trabalho e fazer as 6 horas, você pode. Você quer ir às 4 da manhã para trabalhar até às 10 horas e cumprir a meta, pode. Você não quer hoje ir para o trabalho de calça comprida e blusão. Você quer ir de short, de chinelo, de camiseta. Pode. O que você não pode é descumprir a meta que você tem que alcançar. Tá? Então, as empresas médias e grandes hoje, elas estão dando intervalos maiores, porque já se sabe que
quando você dá um intervalo maior, você descansa, você muda o hábito entre manhã e tarde, ou seja, às 4 horas da manhã com as 4 horas da tarde, as 8 horas de trabalho diário, você melhora entre 50% e 60% a qualidade e a melhora da qualidade do trabalho do indivíduo, principalmente à tarde. Por quê? A gente tem que pensar várias coisas aqui. A partir do almoço, você tem a digestão, no Rio de Janeiro, principalmente, calor intenso, principalmente agora de setembro em diante. Você tem, às vezes, muito mais coisa para fazer à tarde do que de manhã. Então, todos esses aspectos nos prejudicam na melhoria da qualidade. Isso é um estudo chamado de ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o nosso evoluir durante o dia na sua melhora de qualidade do trabalho. Então, nós temos, na verdade, 3 etapas que falam da fisioterapia preventiva. A primeira etapa é chamada de alongamento e fortalecimento. Vocês vão ver lá no final, que quando nós falarmos de ginástica laboral, que nós temos, na verdade, 3 momentos do dia. A ginástica laboral trabalha 3 momentos do dia. O primeiro momento, nós falamos de fortalecimento e alongamento. O cara chegou no trabalho, durante 8 a 10 minutos, o fisioterapeuta entra, ou o educador físico, são 2 profissionais que atuam fazendo esse tipo de trabalho, realizam esses alongamentos, esse fortalecimento muscular específico por área. Se ele for numa empresa que as pessoas trabalham sentadas, ele vai fazer mais o quê? Exercícios para a coluna, principalmente, membros inferiores. Se você trabalha muito tempo em pé, mais para os ombros, para os braços, para a coluna vertebral. Então, a especificidade do trabalho também é necessário para você realizar a atividade com o trabalhador. A segunda etapa nós chamamos de relaxamento. O relaxamento geralmente é na segunda etapa ou no final do dia do trabalho. E a terceira etapa nós trabalhamos com exercícios respiratórios. Imagina um escritório onde fechado o dia inteiro com ar-condicionado ligado, em que os caras não têm o cuidado de limpar, por exemplo, o filtro. Você recebendo essa carga toda, né, de fuligem, de uma série de coisas ruins, tá? Os objetivos da nossa fisioterapia preventiva. Primeiro, levar informações e orientações sobre os autocuidados gerais para os funcionários, através de folhetos e palestras educativas. Pra vocês terem uma ideia, essa disciplina, você pode montar, né, junto a trabalhadores, pequenos folhetos. Conforme nós fomos entrando na disciplina, vocês vão ver vários filmezinhos dentro das empresas, e esses filmes, pequenos filmes, eles são mantidos a todo momento. Se alguém trabalha numa empresa dessa forma, sabe o que eu estou falando, esses filmes estão mantidos a todo momento, tá? Repetitivos, lembrando a você, cuidado com a postura, use seus EPIs, são os equipamentos de prevenção individual, cuidado com as faixas, né? O caminho que você tem que seguir, cuidado com certos... Por exemplo, vou dar um exemplo. Há uns anos atrás eu fui visitar a Petrobras em Macaé. Alguém quer perguntar alguma coisa? Abriu o microfone aí? Ok. Então, fui visitar a Petrobras em Macaé. Tá? Lá tinha, no chão, estava aberto um buraco, tinha uma pessoa dentro desse buraco, abaixo do local onde as pessoas estavam trabalhando. Ele estava mexendo em fibra ótica ali embaixo. Em cima tinham 2 profissionais ergonomistas, prevenção, né? São pessoas que trabalham com prevenção de trabalho. E em volta do buraco tinha 2 cones com aquela fita zebrada, né? Aquela fita amarela e preta, com aquela fitinha zebrada. E o cara em cima. Você tinha 2 cones, você tinha fita zebrada e tinha 2 caras. Cuidado com o buraco, atenção, por favor. Quer dizer, a gente hoje em dia anda tão bem desligado, com o celular na mão, olhando para nada, e esquece que tem um buraco ali, o cara vai cair dentro do buraco. E mesmo assim, teve uma pessoa que caiu no buraco, o cara falando, o cara com o celular na mão se esqueceu, bum, caiu dentro do buraco. Isso é acidente de trabalho? Quem foi o culpado? Quem foi o culpado nesse momento? Foi o profissional que estava com o celular na mão ou foi o cara que ficou avisando o tempo todo e tinha marcação no chão dizendo que ali tinha alguma coisa errada? Foi o profissional que estava com o celular na mão. A gente sabe que todo acidente de trabalho, ele pode acontecer durante o trabalho ou 1 hora antes, 1 hora depois de que você está se deslocando para o trabalho.
tá? Já houve casos, colegas que sofreram um acidente com seu carro no deslocamento para instituições de ensino. E isso é acidente de trabalho? É. O acidente de trabalho ele acontece 1 hora antes, durante e 1 hora depois do horário de trabalho. Então, uma das coisas importantes que nós temos que observar na própria ergonomia é a postura. A postura sentada, olha só, o alinhamento do ombro com a cabeça cervical. Apesar que aqui o monitor não está tão numa linha, o ideal ele está na linha de visão, tá? Mas a coluna está bem alinhada, os joelhos bem apoiados e o pé apoiado. O ideal aqui seria uma plataforma de em torno de 45 graus apoiado, porque isso dá base para a coluna, principalmente a região lombar. Por quê? A pior posição para se estar na coluna da gente é sentado. Porque em pé você está distribuindo o seu peso para os membros inferiores, distribuindo o peso para os 2 membros, para o nosso corpo. Sentado, a coluna está apoiada sobre o assento e ela está totalmente solta. Então a pior posição para a coluna é sentado. Em pé menos, deitado menos ainda. Ok? Então uma das coisas também que você vai ter que fazer dentro do setor que você estiver trabalhando com fisioterapia preventiva, realizar reuniões de grupos de portadores de uma mesma patologia. Eu já dei uma vez uma ideia para uma empresa. Por que dentro da empresa, se tem várias salas, às vezes, assim, ociosas, não estão fazendo uso, teria um setor de medicina para o médico fazer a avaliação, o médico do trabalho, tá? E uma salinha ou 2 salinhas com o fisioterapeuta. Para que eu tenho que deslocar, às vezes, o profissional, né, que está ali, se machucou, está com alguma lesão, para ir à clínica para se tratar? É mais barato ele colocar um profissional dentro do setor lá de trabalho, fazendo o tratamento e dando condição para esse profissional, que aí rapidamente ele voltaria para o local de trabalho. Teve gente que não gostou da minha ideia, porque quer dar as voltinhas de vez em quando também, né? Dizer que está dando volta lá fora, fazendo tratamento, mas não está. Mas seria uma forma das empresas segurar mais o seu profissional dentro do local de trabalho. Então, nós temos que mostrar os problemas, as patologias, dar orientações, fazer reuniões. Eu tenho uma ex-aluna minha, em Cabo Frio, que é sobrinha do dono da Salineira. Vocês devem conhecer essa empresa. Quem gosta de ir para a região dos lagos sabe o que eu estou falando. A empresa de ônibus, a Salineira. Ela é a fisioterapeuta ergonomista da empresa. Trabalham com ela um enfermeiro, um médico do trabalho, uma nutricionista e ela fisioterapeuta. Eles fazem reuniões mensais. Uma das coisas que são abordadas com o profissional é o peso corporal deles, se eles estão acima do peso. É abordado se existe algum comprometimento. Inclusive, existe um profissional de educação física também que se desloca com o carro da empresa e vai tanto no ponto inicial quanto no ponto final do profissional, lá, do motorista, e hoje no trocador não existe mais, mas o motorista. Eles fazem os exercícios com ele de 8 a 10 minutos, dá um intervalo, ele faz os exercícios, ele assina que participou da atividade, também, se não quiser, e ele sofreu algum tipo de lesão, a responsabilidade não é mais do profissional, e sim do próprio motorista. Então, essas coisas acontecem por aí, sim. É uma área que tem espaço para fisioterapeutas, é um espaço em que você pode criar 1000 coisas dentro da empresa, tá? O trabalho não é longo, você vai ter 2 horas, máximo 2 horas de serviço na empresa por dia. Alguma dúvida aí, gente? Não? Então, além das orientações, buscar evitar ou diminuir complicações dessas patologias de base. Ou seja, lombalgias, apesar de não ser uma patologia, é um sintoma. E essas doenças que nós falamos anteriormente, ok? Então, essas reuniões aqui, que você pode executar em grupos grandes ou pequenos, devem ser executadas, né? O que está errado? Por que está aparecendo tanta gente com lombalgia naquele setor X? O que está errado naquele setor de tantas pessoas estão com ausência, que nós chamamos de absenteísmo, que é o termo técnico dentro da fisioterapia preventiva e da ergonomia? Por que eles estão ausentes? Por que eles estão parados? Gente,
Se o tempo acabar, eu vou abrir outra sala, tá? Aqui está dizendo que falta 10 minutos, mas tudo bem, eu vou ter que assinar esse troço aqui. Quando faltar 1 minuto, eu paro e retorno com outra sala, não há problema nenhum, tá bom? Então, continuando. ênfase em tratamentos especiais e individuais para problemas específicos direcionados a pacientes crônicos, como hérnia de disco, tendinopatias, correções posturais e outras. A fisioterapia preventiva pode atuar em todas as áreas. Estudos recentes mostram que a fisioterapia preventiva reduz o índice de cirurgia e afastamento do trabalho. Por isso que ela é preventiva. Ela não é atuativa, ela é preventiva, é diferente. Apesar que vão acontecer algumas pessoas que vão estar com lesões durante o trabalho. Aí não é mais preventiva, aí é a fase terciária do tratamento em si. Cinesioterapia profilática, com exercícios físicos globais, que é a ginástica laboral, especializado, específico para cada setor, aplicados individualmente ou em grupo, visando funcionalidade do idoso, do jovem, da meia-idade, qualquer faixa etária, tá? Medidas de educação para a saúde, através de palestras, orientações, já falamos um pouquinho sobre isso, preventivas para a sua atividade de vida diária. Análise de orientações posturais para minimização e correções de fatores de risco. Eu falei, por que aquele setor está com tanta gente com lombalgia? Por que aquele setor tem tanta gente com epicondilite? Quais os motivos que estão levando a tudo isso? Análise ergonômica, é você avaliar se a cadeira está adequada, se a mesa está adequada, se a altura está adequada. Isso tudo existem cálculos e tamanhos e medidas para cada tipo de problema, para cada tipo de profissional, para cada tipo de movimento que ele realiza. Tudo isso há cálculos. Então, uma análise ergonômica em relação à melhoria da mobilidade, eliminação de riscos de queda, de lesões e assim por diante. Prevenção é um ato ou um efeito de prevenir. Premeditação, ou seja, você está prevenindo um problema. Disposição prévia, evitando que o problema aconteça. E opinião antecipada. Então, por exemplo, o ato de levantar uma carga, o excesso de utilização do celular e a má postura, dormir com o celular debaixo do travesseiro, elevar cargas de forma inadequada, carregar mochilas inadequadamente, vamos conversar sobre isso aqui também, né? A mochila tem que estar o mais próximo do corpo da pessoa, quanto mais afastada você tiver, experimenta pegar uma carga de 10 quilos, segura ela aqui na frente, pega ela e abraça ela, vê a dificuldade que você vai ter de carregar com ela longe do seu corpo, é como se ela pertencesse ao seu corpo. Quanto mais você aproxima a carga ao seu corpo, mais fácil é de você conduzir essa carga. Então, prevenir é antecipar, é acautelar, é chegar antes, né? É prever, é acautelar-se contra, é não fazer que a coisa aconteça, é não deixar que a coisa aconteça. Estudos da distribuição de frequência das doenças e dos agravos da saúde coletiva, em função de variáveis ligadas ao tempo, ao espaço, aos ambientes, à região, aos fatores ambientais e populacionais, e a pessoa possibilitando o detalhamento do perfil epidemiológico, com visitas e promoção à saúde. Às vezes o profissional não está dentro da empresa, mas ele pode fazer visitas frequentes e analisar com frequência as posturas daquelas pessoas naqueles momentos, naqueles locais. Desculpa, vou voltar isso aqui. Situação, saúde e doença. Descrição do estado atual. Trata de captar e registrar a situação média no determinado intervalo cronológico. Dentro da empresa, você vai analisar quantas pessoas foram acometidas por lombalgia, por exemplo, quantas pessoas estão com problemas de insônia, quantas pessoas estão com problemas de dores, por exemplo, no solado do pé, né? Pode ser uma fascite, pode ser um esporão, quantas pessoas estão acima do peso,
Tá? Então, tudo isso tem que ser analisado e cobrado. Não adianta você anotar e você não cobrar dessa pessoa, desse problema, porque às vezes um problema pode crescer dentro da empresa. Descrição de tendência histórica. Através da justaposição de uma série de descrições momentâneas colhidas em tempos consecutivos, visa mostrar a dinâmica do processo e tendência do tempo. Então, com o tempo, a sua orientação, o seu cuidado com aqueles grupos dentro da empresa, dentro dos setores, vão gerando melhoria. Então, essas proporções, essas estatísticas que vão gerando, o fisioterapeuta faz esse processo e ele tem que informar a empresa, olha, houve uma melhora nesses casos aqui, houve uma piora nesses casos aqui, nós precisamos comprar isso, precisamos de apoio melhor para o punho, precisamos de melhores mouses, precisamos de apoio para o computador para ficar um pouco mais alto. Então, tudo isso deve ser informado à empresa, melhorias ou pioras. O que é ergonomia por definição? Objetiva modificar os sistemas de trabalho para adequar as atividades nele existentes às características e habilidades, limitações das pessoas com vista ao seu desempenho eficiente, confortável e seguro. Então, ergonomia é dar qualidade de vida ao trabalhador. Existe uma linha chamada de QVT. QVT é a qualidade de vida do trabalhador ou qualidade de vida no trabalho. Existem diversos, milhares de artigos falando sobre isso. Vamos ver esse videozinho, depois vou parar e eu vou ter que entrar com outro link. Vou ter que assinar o Zoom, não tem jeito. Está sem som, não sei se vocês vão escutar. Alguém está escutando o som? Isso é um aluno chegando em aula, tá? Correndo. Escorregou, subiu a escada, foi para o bloco C. Entrou na sala, tinha acabado a aula. Olha a cara do aluno. Primeiro dia na faculdade, olha só. Chegou. Uma importância, tem que estar sinalizado. Tudo tem que estar sinalizado. Qual é a sala, qual é o local. Isso faz parte da ergonomia. Cuidado com a escada, cuidado com o que escorrega. Ali tem o piso, olha o botão, cuidado. Tudo isso é ergonomia, gente. Ela está falando em relação à ergonomia. Relação entre homens e máquinas. A ergonomia é o estudo da relação do homem e a máquina. Ele está falando em relação à Revolução Industrial. Leonardo da Vinci está falando em relação à medicina e a medicina do corpo e anatomia. Gente, vou dar uma parada aqui, senão vai cair. E eu vou voltar com outro link. Eu vou ter que assinar esse negócio aqui, não tem jeito. Eu estava fazendo de outra forma e estava conseguindo. Vou abrir outro link, tá? Santos afirma que, no sentido etimológico, o termo ergonomia significa estudo das leis de trabalho e ergonomia. Já Leplat fala que pôs uma tecnologia tendo como objetivo o arranjo da ordenação do sistema homem-máquina, ou seja, é a máquina que tem que se adaptar ao homem, não o homem tem que se adaptar à máquina. A ergonomia estuda diversos aspectos do comportamento humano no trabalho e outros fatores importantes para o projeto do trabalho que são: primeiro, a postura. Observar que o abdômen protuso causa problemas na região lombar. Um abdômen forte tem um alinhamento da coluna. O homem, características físicas, se ele é obeso, se é uma pessoa magra, né? As características fisiológicas,
psicológicas, se ele não tem nenhum tipo de depressão, insônia, cansaço, e sociais do trabalhador, influência do sexo, a idade, o treinamento e a motivação. A máquina entende-se por máquina todas as ajudas materiais que o homem utiliza no seu trabalho, englobando equipamentos, ferramentas, mobiliário e instalações, ou seja, os equipamentos que ele faz uso, né, um computador, por exemplo, as ferramentas, por exemplo, uma chave de boca de uma oficina, por exemplo, mobiliário, a cadeira, a mesa e as instalações, o ruído, a iluminação. O fato é que a ergonomia se transmuda, ou seja, ela se troca e transmuda, ela se transforma em face de novos desafios tecnológicos que resultam em novos constrangimentos impostos ao trabalhador, aos operadores, ao usuário e consumidor, né? As novas tecnologias, elas impõem, de alguma forma, que o ser humano se adapte ao aparelho, e não o aparelho se adapte a você. Esse é o problema. Avança a tecnologia, se esquece o homem e o ergonomista estará sempre lá, sinalizando, problematizando, propondo soluções, buscando o conforto e a segurança do homem no lar, no trabalho, no lazer e na cidade. É o que nós chamamos de qualidade de vida no trabalho, a qualidade de vida do trabalhador, a qualidade de melhor qualidade com que ele possa trabalhar de uma forma adequada. A ergonomia implica o estudo de um trabalho concreto, a observação e realização de tarefas no local e com equipamentos e equipes envolvidas, a coleta de todos os dados, ou seja, os problemas observados dentro do local de trabalho, os problemas qualitativos e quantitativos, os problemas incertos que aparecem de uma hora para outra, os problemas contraditórios necessários a um diagnóstico, ou seja, manter sempre alinhado com a equipe, né, a diretoria, a gerência, a CIPA, para saber os problemas que estão acontecendo dentro do local de trabalho. A ergonomia se apoiando sobre a análise de trabalho, mobilizando conhecimentos em diversos domínios científicos. Hoje existem vários trabalhos falando sobre ergonomia. Estará, portanto, em condições de propor em algumas condições de arranjos sociotécnicos. A postura, por exemplo, no local de trabalho durante o uso do computador. Existe na ergonomia, ela é classificada em 3 formas: a de concepção, a de correção e a de conscientização. A fisioterapia está mais contida na correção e a conscientização. Na concepção, ocorre a contribuição ergonômica, se faz durante a fase inicial do projeto, ou seja, as ideias que vão ser implementadas dentro do local, sendo a melhor situação, pois as alternativas poderão ser amplamente examinadas, mas também se exige maior conhecimento e experiência, porque as decisões são tomadas em cima de situações hipotéticas, ou seja, o que poderá vir a acontecer se você não levar as condições adequadas ao trabalhador. A de correção é aplicada em situações gerais existentes para resolver problemas que se refletem na segurança, na fadiga excessiva, em doenças do trabalhador e em quantidade e qualidade de produção. Quais são os problemas que você pode observar naquele setor? Que tipos de problemas estão sendo repetitivos? Que meios você pode levar para corrigir todos esses problemas? A conscientização, né? Ou seja, você mostrar, por exemplo, o indivíduo por que ele tem que fazer o uso de um capacete naquele local. Agora, ninguém ensina para ele dizer por que ele tem que usar. Se acontecer algum problema, a culpa vai ser dele. Então, você tem que dar o meio de proteção das EPIs, mas, ao mesmo tempo, você tem que dizer para que serve aquilo. Que quando aquilo estragar, quebrar, rasgar, ele tem que ir no local trocar, pegar um íntegro. É importante conscientizar o operador através dos cursos de treinamento, importante, isso é pelo menos uma vez por mês, reciclagens, né? Trabalhar de forma segura o uso das EPIs, por exemplo, os fatores de risco, por que ele está usando aquela EPI, né? E saber que aquilo vai dar qualidade dele no ambiente de trabalho. A repetitividade é um dos fatores que pode causar problemas, né? Quanto maior a repetição do movimento, maior a probabilidade do aparecimento desses distúrbios. Os movimentos repetitivos, sem intervalos. Quanto maior for o tempo, maior o número de ocorrências por minuto, disposição e repetitividade maior será a possibilidade do aparecimento desses distúrbios. Um outro fator, a postura errada, a postura sentada, a postura deitada, a postura de condução, né? O carregar cargas de forma errada. Então, o Couto fala que existem algumas posturas que podem levar à fadiga muscular.
né? As posturas estáticas em geral, o pescoço excessivamente estendido ou fletido, postura à frente do computador, por exemplo, braços abduzidos, segurando cargas por longos períodos, braços acima do corpo, ou seja, você pegando alguma coisa acima da linha da sua cervical, dos olhos, ideal que você coloque uma escada ou um banco e fique na mesma altura, na linha de visão. Membro superior suspenso por longo tempo, trabalhando acima da linha da cervical, isso é comprometedor, causa problemas na cervical. Sustentação estática dos braços e antebraços com os braços, segurar cargas inadequadamente. Flexão exagerada do punho, né? Ou seja, uma postura no computador ou em extensão. Desvio na arma mantido, isso causa comprometimentos a nível de tendões, causando tenossinovite, por exemplo. Nós vamos ver mais à frente. Força excessiva. Quanto maior for a força excessiva, maior será o risco. Pessoa que fica com contração constante. Poderá haver até rompimento de músculo, de tendão, de ligamento, principalmente os músculos e os tendões. Compressão e vibração. A compressão mecânica causa danos nos tecidos envolvidos. As vibrações mecânicas são mais deletérias nas frequências entre 8 a 100 Hz. Tudo bem que a resposta da célula é entre 50 e 60 Hz. Os nossos aparelhos eletrotermoterápicos trabalham, principalmente os eletroterápicos, trabalham mais na frequência entre 50 e 60 Hz. Abaixo disso não promove nenhum efeito, acima disso é extremamente agressivo ao ser humano. Como efeito da educação no paciente? Consiste em experiência de aprendizagem, planejadas e organizadas, né, de forma voluntária. Também um conjunto de atividades educacionais planejadas, independente do atendimento clínico. O foco nas atividades, né, atenção durante o trabalho. Caso haja um problema, procurar um serviço de saúde. Às vezes o paciente não acredita nos profissionais de saúde. Você diz, pode acontecer isso. Vai, ele acredita e vai e acontece. Os pacientes podem se sentir culpados por não serem capazes de fazer o que disseram, ou seja, você fala para ele, não pode fazer esse movimento, ele faz, a dor vem. No início de uma doença, alguns pacientes apresentam alguns graus mais elevados de depressão, medo ou após a educação. E algumas conclusões. A educação deve permitir que eles tenham melhor compreensão da sua doença, ensinar adequadamente o que você quer. Ensinar o paciente a lidar com a doença e obter maior controle sobre sua vida, qualidade de vida no trabalho, né? É essencial que essa educação seja progressiva e adote um formato adequado a cada paciente. Cada um é um ser humano diferenciado, diferente.